Olá, amigos do trecho iniciantes da rodagem, Barra Limpa, sejam bem-vindos. Eu sou o Lemes, o veterano da estrada. Pessoal, vocês já viram uma batida de frente entre dois veículos numa rodovia? Vocês já se depararam com uma situação que os deixaram traumatizados por muito tempo? Pois é, pessoal, nessa história de hoje eu vou narrar uns fatos que me aconteceu muito tempo atrás, que me deixou muito chocado. Vem comigo para a história. Pessoal, na década de 90, no início da década de 90, eu trabalhava numa distribuidora de uma grande indústria de chocolates. E eu estava voltando da cidade de Jequeri, que fica em Minas Gerais, no leste de Minas Gerais. E quando eu cheguei no alto de uma serra da cidade de Coimbra, passou por mim um Escort em alta velocidade. Quando eu vi que o Escort iria passar por mim, eu tentei observar quantas pessoas existiam no carro, mas eu vi que estava cheio. Tinha bastante gente no carro. Nesse trecho dessa serra, tinha muita curva, era bem sinalizado, tinha bastante curva, porém esse cara parecia que estava com muita pressa. E quando eu estava descendo devagar, lá embaixo tinha uma curva forte para a esquerda, e eu vi que ele não diminuiu a velocidade para entrar naquela curva. Na hora eu percebi que, eu até imaginei que o cara poderia estar meio louco, né? Mas tinha mais pessoas com ele no carro. Não era normal aquilo. Quando eu estava aproximando dessa curva, eu vi uma fumaça, ou alguma coisa assim, parecendo uma poeira, alguma fumaça, alguma coisa assim, e eu diminuí ainda mais a velocidade. Quando eu entrei na curva, eu me deparei com uma cena horrorosa, uma cena apavorante. Então eu segurei, freiei, saí um pouco da estrada, puxei a manete de estacionamento, abri o carro e já vinha outro carro atrás com um casal. O casal, eu fiz sinal para parar, o casal saiu, a mulher saiu do carro, perguntou o que aconteceu, que ela viu também o acidente. Eu falei, sinaliza para mim, por favor, sinaliza para mim, corta uns galhos, coloca ali embaixo, dá sinal para o pessoal que estiver vindo para parar. E assim ela fez, na parte de baixo, e o cara sinalizou a parte de cima. Quando eu cheguei próximo aos carros, aos veículos que tinham chocado de frente, eu me deparei com uma situação muito traumatizante. Sabe? Não é para qualquer pessoa uma situação daquela que aguenta, não. Na batida, uma das portas, né, do lado do motorista, né, na parte de trás, estava entreaberta. E eu cheguei, eu vi que tinha uma garotinha ali dentro gritando, chorando. Eu tentei abrir a porta com uma certa pressão, eu consegui abrir. E vi que a garotinha estava presa entre o banco da frente e as ferragens do banco dela, de trás. E eu tentei ver se tinha jeito de eu soltar, vi que estava presa, que não tinha jeito de soltar. Então eu falei com ela, calma, calma, ela gritava. A situação era horrorosa, era apavorante. Pessoal, a situação que eu vi aquela garotinha é de cortar o coração, porque ela passava a mão no cabelo de uma dona que estava na frente e chamava por mãe, ela só falava mãe, só mãe. Eu falava com ela assim, calma, calma, eu vou te tirar daí, mas ela nem dava ouvido, nem dava ideia. Nisso chegou dois rapazes se dizendo médico e falou, me ajuda, eu vou te ajudar a tirar, me ajuda a gente a tirar ela daí. Eu falei, não tem como, as perninhas dela estão presas. Aí eles falaram assim, nós vamos conseguir alguma coisa para tirar ela daí. Um dos rapazes saiu para lá, o outro falou assim, e a senhora que está na parte do lado de lá? Eu falei assim, parece que está morta também. E os dois da frente
Falei, o da frente está sem chance, mas a dona de lá não sei se aconteceu alguma coisa com ela também. Ele falou assim, eu vou ver, mas vamos tirar essa garotinha daqui primeiro. Nisso fez chegando outro rapaz com uma barra de ferro, uns 50 centímetros mais ou menos, e falou, você segura a garotinha enquanto a gente força a ferragem para poder soltar as perninhas dela. Nisso eu segurei a garotinha e eles começaram a forçar para poder soltar, para que soltasse as perninhas dela. E um deles falou para mim assim, puxa ela devagar para cima, devagar. Eu puxei devagarinho assim. Mas pessoal, foi terrível, foi uma situação que eu nunca tinha passado uma situação daquela. E como era a primeira vez, eu já tinha visto várias batidas de frente, mas aquela ali me chocou tanto, porque a garotinha estava nos meus braços. E quando que eu tirei, que soltou as perninhas dela, ela desmaiou nos meus braços, mas eu não sabia que ela tinha desmaiado. E para mim ela tinha morrido nos meus braços. Então um dos rapazes falou para mim assim, calma, calma, ela só desmaiou. E eu passei a garotinha para ele. Nisso que eu passei a garotinha para ele, ele saiu para lá. E o outro médico falou assim, eu vou olhar a dona agora para ver o que aconteceu com ela. Nisso eu peguei, sabe, eu estava me sentindo um pouco de mal e saí de perto do carro em direção à cerca de arame que estava assim, perto da margem da rodovia. Nesse momento, estava chegando bastante gente, foi chegando um carro, foi chegando um outro, de um lado, de outro, e estava chegando muita gente, porque nessa hora enche de curioso, né? Chega curioso de tudo quanto é lado. E eu estava me aproximando assim da borda da pista da rodovia, tinha uma moça olhando, abismada, olhando de longe, que ela não queria chegar nem perto, e foi quando eu falei assim com ela, moça, é impressão minha? Ou eu estou ouvindo um choro de criança? Ela falou, não, tá sim, tem um bebê chorando naquela direção, e me apontou a direção que vinha o choro da criança. Nisso, eu atravessei a cerca, e tinha um capim-gordura muito alto, mais alto do que eu. E eu entrei naquele capim-gordura em direção a um choro daquela criança, de um bebê. Eu entrei uns 3, 4 metros para baixo, que era uma ribanceira, e vi um bebezinho que estava sangrando, com o rosto sangrando, e com a boquinha cheia de capim, do capim-gordura, né? Amassado onde ele estava e com a boquinha cheia de capim, ele se mexendo e chorando, né? Ele chorava, mas com a boca, que ia fechar a boca, a boquinha dele estava cheia de capim. Limpei o capim que estava na boquinha dele, tirei a sujeira que estava, botei num dos braços e com o outro braço eu fui puxando o capim e subindo para me ajudar a subir. Pessoal, eu estava numa situação que eu não sei de onde que eu tirei força para poder eu passar por aquela situação. Porque imagina você com um bebê sangrando no colo, você não sabia se aquele bebê tinha sofrido alguma lesão na coluna, coisa que nem veio na minha cabeça. Eu só queria tirar aquele bebê dali para socorrer, para tentar que ele sobrevivesse, entendeu? Nisso eu lembrei dos médicos, eu falei, se tiver médico aí, o médico, corre, o médico. Aí o rapaz veio correndo, né? Eu encontrei com ele na cerca e passei o bebezinho por cima dos fios de arame para ele, e ele saiu com ele para lá. Não sei mais o que ele fez com o garotinho, né? Que socorreram, porque aquilo era tanta pressão psicológica para mim que eu ficava assim, eu via tudo que estava acontecendo em volta de mim, mas parece que eu fugia de mim, de tanta a realidade daquela situação para mim era muito diferente de tudo que eu já tinha vivido na minha vida. Pessoal, se vocês passaram por alguma coisa semelhante a isso que eu estou contando, se vocês já viveram alguma experiência parecida, me conta nos comentários, por favor. É muito importante a gente trocar ideias, entendeu? Eu vou ler os seus comentários e curta, compartilhe com seus amigos. Aí eu saí, passei por baixo da cerca, mas nisso eu ouvi o médico conversando com essa dona, e essa dona falava
o meu genro acabou de comprar esse carro, a gente estava indo para o bar, no casamento, nós estávamos muito atrasados. E daí ela começava a falar coisa com coisa, eu não entendia direito o que ela falava. Nisso eu falei, o médico ele falou assim, o bebezinho ele deve ter sido arremessado. Naquela época não era exigido ainda pelo CONTRAN essa cadeirinha do bebê no banco de trás. Então o bebê ficava sempre no colo de uma pessoa. E aparentemente esse bebê deveria estar no colo daquela senhora que estava ali no banco de trás. E eu saí de perto e nisso eu vi que a polícia militar, né, da cidade de Coimbra estava chegando. Eles devem ter entrado em contato com a polícia rodoviária e o corpo de bombeiros também, né? Foi muito rápido, foi coisa muito rápida. E como a cidade mais próxima era Viçosa, não era tão longe, o corpo de bombeiros já devia estar vindo, né? Já devia estar vindo. E nisso eu afastei, porque tinha muita gente, a polícia chegou, começou a isolar a área, né? Até porque para as pessoas ficar evitando de ver aquela situação ali. E eu saí de perto também, mas não tinha como eu passar, porque os carros atravessaram na batida, né? Ele tinha aquelas marcas de freio que o cara, quando perdeu o controle da direção, parece que ele pisou no freio e foi na direção da contramão, onde ele bateu de frente. Mas eles, na batida, os carros ficaram atravessados. Como o meu caminhão era grande, não tinha como eu passar. Aí eu fiquei ali, aguardando, esperando, mas saí de perto, deixei o resto por conta da polícia, né? Até que chegou a polícia rodoviária depois. Pessoal, foi uma situação muito traumatizante. Eu já tinha visto muitos acidentes, mas participado de um acidente assim, igual aquele, eu nunca tinha. Eu já tinha visto, já tinha passado perto, mas na maioria das vezes a gente passava direto, não podia parar porque já tinha polícia. Mas aquele ali eu fui o primeiro a chegar, entendeu? Então, pessoal, analisando de forma, de acordo com a minha experiência, eu percebi, pelos fatos que aquela dona estava narrando para o médico, né, na conversa o médico estava conversando com ela, que provavelmente ela deveria ter sofrido algum trauma interno também. Ele nunca perguntei também, né? Não perguntei, eu não sabia. Mas ele deveria estar conversando com ela para evitar que ela desmaiasse de novo, porque na hora que eu cheguei, que a gente viu ela estava desmaiada. Então, pelos fatos, pelos acontecidos que aquela senhora narrou ali, que eu ouvi, vários fatores levaram a esse acidente. Primeiro fator, eles estavam atrasados. Se eles estavam atrasados, o que pode ter acontecido? Eles terem saído atrasados lá do início da viagem, né? Se já está atrasado aqui, é porque atrasou lá atrás, alguma coisa provocou o atraso deles. Segundo, eu ouvi a senhora falar para o médico também que ele viajava sempre naquela região, mas de ônibus. Ele tinha comprado aquele carro de pouco, ele não conhecia o carro. Então, como ele não tinha costume de viajar, provavelmente ele não tinha costume de prestar atenção na sinalização. Por quê? Como ali era bem sinalizado, se ele tivesse prestado atenção na sinalização, ele ia ver que tinha uma curva acentuada à esquerda e que ele teria que diminuir a velocidade, porque tinha placa também ordenando para diminuir a velocidade. Então, um outro fator, como ele tinha comprado o carro recentemente, ele provavelmente não deveria conhecer bem o carro ainda, porque saber se o carro tinha alguma coisa a mais que poderia usar no caso de ele tiver necessidade de usar, e também o fato de não ser uma pessoa acostumada a viajar em rodovias, porque tem muita diferença, pessoal. Tem muita diferença a pessoa que dirige sempre na cidade e a pessoa que vai
dirigir nas rodovias, nas estradas, nas autoestradas. Tem muita diferença. Bom, pessoal, para você que não tem costume de dirigir em autoestrada, de pegar seu carro e só está acostumado a dirigir na cidade, vai pegar seu carro e vai dirigir em autoestrada, a dica que eu tenho para te dar, a primeira, é para que você faça uma boa revisão no seu carro. Pega seu veículo, leva no mecânico de sua confiança, verifica se tem alguma coisa que pode vir a dar problema rápido, e se tiver, troca, não deixa de trocar. Verifique o estado dos pneus, peça para verificar o estado dos freios, entendeu? Faça um check-up, faz um check-up geral no seu carro. Segundo, nunca saia atrasado. Jamais saia atrasado. Se você está marcado para sair 10 horas, sai 8. Se está marcado para sair 8, sai 6. Se está marcado para sair 7, sai 5. Sempre, no mínimo, umas 2 horas de antecedência daquilo que você, dentro da sua programação de viagem. Eu falei de programação de viagem agora, então eu esqueci de dar essa dica para você. Antes de tudo que você tem que fazer, é fazer essa programação de viagem. O que é programação de viagem? Pergunte a alguém como está a estrada, verifique no Google o trajeto, quantos quilômetros são, em quais cidades que você vai passar, entendeu? Programa na sua cabeça, eu tenho que passar em tal lugar, tantos quilômetros eu vou rodar, então de tantos a tantos quilômetros eu vou parar, a gente vai parar para tomar um ar, levantar, esticar as pernas. Isso é programação, entendeu? Programe sua viagem. E depois, a outra dica que eu dou, importantíssima, é para você conhecer bem o seu carro. Conheça bem o seu carro. Veja bem, nesse acidente eu ouvi a senhora comentar que o rapaz, o genro dela, tinha acabado de comprar o carro. Então, se o carro é moderno, provavelmente tinha alguma coisa no carro ali que ele não sabia como que usava. Eu gravei um vídeo, aqui em cima, eu vou deixar um card para vocês, eu gravei um outro vídeo falando também de um acidente horroroso, um acidente apavorante, por causa de uma das causas desse acidente foi a falta de conhecimento do veículo e falta de costume de direção em autoestrada. Entendeu? Então veja esse outro vídeo que você provavelmente vai gostar também. Se você gostou dessa história, se você está gostando das minhas histórias, compartilhe. Compartilhe com um amigo, com um parente, com uma pessoa que você ama. Essas dicas que eu dou pode ser interessante, pode ser importante para alguém que você conhece. Se você passou por alguma história semelhante, você viu, presenciou alguma outra história parecida com essa, conta para mim nos comentários. Eu gosto muito de trocar ideias, trocar experiências. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito pela sua atenção e até um próximo vídeo.